continuando. Este é o segundo áudio que estou gravando para explicar o texto e vamos falar um pouquinho agora do narrador. Todo texto ele tem um narrador. E o que é o narrador? É um elemento estrutural que tem o papel de contar a história em uma narrativa. Foi o que eu escrevi aí para vocês na matéria. Então, o narrador ele vai ser um ser criado pelo escritor para poder contar a história. E uma observação importante a respeito do narrador deve ser feita. O narrador jamais pode ser confundido com o autor. O autor inventa o narrador. O narrador é um ser criado pelo escritor para poder contar o que acontece numa narrativa, num texto narrativo. Existem alguns tipos de narradores e eu passei 3 para vocês inicialmente. É claro que ao longo do ensino fundamental e ensino médio vocês vão ver que essa lista é um pouquinho maior, porque a realidade é mais complexa do que isto. Mas para a gente começar, nós podemos, de forma mais básica, nós podemos aprender os 3 tipos principais de narradores. Então, nós temos, em primeiro lugar, o narrador em primeira pessoa. É aquele narrador que é um personagem da história. Ele pode ter a atitude de contar a história a respeito de dentro da história, contar a história a respeito de um personagem principal, ou ele mesmo ser o personagem principal. Geralmente, o narrador em primeira pessoa é um personagem principal que do futuro conta o que aconteceu, né, com ele, as principais ações da vida dele no passado, certo? O segundo tipo de narrador, isso ainda está na primeira folhinha, segunda coluna, logo no início. Narrador observador. Esse narrador observador ele não é personagem da história. Ele fica ausente da história e de fora dela conta o que aconteceu com os personagens, como eles participam dos principais acontecimentos que envolvem a vida deles. Este tipo de narrador é bastante comum, né, nos textos que ficam em terceira pessoa. É por isso que no primeiro tipo de narrador nós vamos ver muitos pronomes, nós vamos ter a oportunidade de estudar os pronomes, muitos pronomes em primeira pessoa, eu, meu, minha, os verbos na primeira pessoa, conquisto, ganho, participo, amo. Já quando se trata de um narrador observador, tanto os pronomes como os verbos vão ficar na terceira pessoa. Seu, sua, dele, dela, ele amou, o ama, ele fez, o ele faz. Então os verbos e os pronomes vão ficar na terceira pessoa, é a marca do narrador observador. E uma terceira categoria de narrador é uma variação do narrador observador, é o chamado narrador onisciente. Por que onisciente? O que quer dizer onisciente? É que sabe tudo, tem todo o conhecimento. Ele conhece os mínimos detalhes envolvendo os personagens e aquilo que eles fizeram ao longo da história. Inclusive, ele sabe o que vai acontecer com o personagem no futuro, sabe o que eles estão pensando. Então, por isso que nós classificamos esse narrador como narrador onisciente. Numa história, se vocês repararem, ela é um texto, uma história está presente num texto narrativo e esse texto narrativo é bem dinâmico. Então, uma história ela está situada no tempo e no espaço. Um pouquinho depois aí do terceiro tipo de narrador. Então, são as categorias de tempo e espaço que compõem a história.
O tempo é o momento em que ocorre a narrativa. Às vezes, uma história como os contos de fadas vão falar de um tempo muito vago, até para fazer com que a história seja bem mítica, né? Bem imaginativa. Por isso que eles vão começar assim: era uma vez, um tempo muito remoto, para distanciar bem da realidade, né, que nos cerca. Então, o tempo é o momento em que os acontecimentos ocorrem numa narrativa, e o espaço é o lugar onde se dá esses acontecimentos. Pode ser uma sala, pode ser num sítio, pode ser, vamos supor, na cidade. Dependendo do tipo de história, o espaço vai ser bem amplo. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas é um romance, um texto narrativo bem longo, e o espaço é o sertão. E o sertão descrito pelo escritor Guimarães Rosa vai compreender quase 300 mil quilômetros, mais ou menos. Então, é um espaço bem amplo. Agora, se for um conto, o conto, os acontecimentos de um conto, eles cabem dentro de uma sala. Tudo se passa numa sala. Então, basicamente é isso. E para finalizar, para não ficar muito extenso este áudio, nós temos o enredo. O enredo é o conjunto de ações que são realizadas pelos personagens. Então, o que o autor faz? Ele faz uma costura com essas ações. E a história não começa do nada. Ela não tem, vamos supor, ela é muito bem organizada, muito bem costurada. Lembra? O enredo é uma costura dessas ações, mas o autor, ele prepara o leitor, ele vai preparando, ele não coloca ele não começa pelo fim. O que ele faz? Ele apresenta os personagens, ele ambienta esses personagens num lugar. O autor, ele situa através do narrador esses personagens no tempo, no momento em que aconteceu os fatos narrados, enfim. O enredo, ele apresenta uma lógica. Ele parte do início, ele tem um meio, que nesse meio nós vamos ter um problema, um conflito, e esse conflito ele vai atingir um ponto mais alto, que nós vamos dar o nome de clímax. E esse clímax vai pedir o fim da história, certo? Então, até a próxima.